Olá, irmãos. Pai do Senhor, vou falar uma coisa rapidinho em homenagem a uma irmã que teve dúvida a respeito de um vídeo que a mulher do pastor César Cavalcante estava falando a respeito da vida que ela vivia junto com ele em depressão, né? E depressão porque ela se sentia nada. Na verdade, ela se sentia vazia, nós sabemos por quê, né? Todos nós somos vazios quando estamos distante de Deus. Então, ela achou que era um problema mental, até disse, dá uma entrada lá no vídeo que eu vou fazer um vídeo sobre o seu comentário, então em homenagem, vamos dizer assim, né, a essa irmã que teve essa dúvida a respeito do que é um problema mental e o que é um problema, no caso, da depressão, ou o que é, ou se a depressão é um problema de existência, né, na maioria das vezes, sim, né? Quando você ainda não sente o fervor do Espírito Santo, que é a presença de Deus dentro de você, que você é a casa do Senhor, você é a igreja, entende, do Senhor, tá bom? Então, assim, isso envolve também a criação, né? O propósito de Deus. O propósito de Deus não é propriamente a criação. O propósito de Deus foi exterminar com base na sua própria lei o sentido da existência. Existência com propósito e existência sem propósito. Eu não sei se vocês sabem, se eu fiz algum vídeo, eu sei que eu tenho escritos, mas eu não sei se eu já postei a respeito disso, que através do Evangelho, tanto a Escritura Sagrada quanto o Evangelho segundo Jesus, principalmente esse, o Evangelho segundo Jesus, que nos revela que existe um outro reino, o reino das trevas, né, que foi comentado por muitos durante o período da lei, mas a gente tem uma confirmação, uma certeza através da visão em Apocalipse, nos comentários também do Senhor Jesus, né, que faz com que a gente tenha certeza da existência, né, desse mal. E esse mal que estava sobre tudo aquilo que Deus fez. Então, qual é o propósito, né, do ser humano? Isso que a gente tem que perceber, porque esse vazio que nos invade é justamente porque não sabemos qual é o nosso propósito aqui, né? E tudo o propósito das pessoas é com base na sua existência, né? Mas então, qual era o propósito de Deus quando Ele resolveu, né, fazer as criações dele? Bom, o Senhor, Ele sabia, entende, da existência do reino da morte. E o reino da morte se propõe justamente a isso, o reino do mal. Como existe dois reinos e muita gente não entende isso, que existe o reino da luz e existe o reino das trevas, né? Deus não passa sobre a sua lei e queria, né, diante da sua criação, demonstrar, entende, que isso existia e precisava ou um ou outro existir, como o Senhor Deus disse, não sejais nem frios nem mornos, né? Ou seja quente, ou seja frio, mas não seja morno. Então, o reino das trevas é o reino frio ou, né, morno. Então, o que acontece? O Senhor, quando Ele fez, antes dele fazer a criação, como eu disse, Ele já sabia que isso existia. O Senhor disse, eu vou criar, mas o Senhor, Ele é conhecedor de tudo, de todas as coisas. Então, sabendo Ele que o reino das trevas iria tocar em tudo aquilo, quando eu falo tudo, é tudo, né? E tem comprovação disso ali na Escritura, que as trevas iria tocar em tudo que Ele criou. O Senhor Deus, Ele decidiu colocar isso, né, dentro do seu propósito, que era destruí-la, porque um tem que existir e o outro tem que desaparecer. Mas o Senhor deu duas opções, né, aos homens,
E de que forma? Colocando o reino das trevas e o reino do céu no próprio Éden. Né? De que forma? Através de uma árvore, a árvore da vida, que faz referência a seu reino, né? O reino da vida, o reino da luz. E colocou a árvore da morte, conhecida por vocês como a árvore do conhecimento do bem e do mal. É para dizer assim, olha, trevas, eu vou colocar, né? E o reino das trevas, pessoal, é o reino da morte, tá? Satanás, ele é o príncipe, né? Mas o rei realmente é a morte, porque muita gente acha que Jesus venceu quando ele desceu, não? E quando ele morreu, que ele venceu Satanás, mas ele não venceu um príncipe, né? O principal príncipe das trevas desse reino. Ele venceu a morte, que é o rei da morte, né? Tanto que o Senhor disse que vai jogar a morte, vai jogar o inferno, vai jogar Satanás, vai jogar o profeta e o anticristo no lago de fogo. Então, assim, para que vocês entendam mais ou menos a existência de cada coisa, né? Tanto que quando morremos na carne, nós morremos para a morte, né? E quando nós ressuscitamos, nos levantamos para a vida, né? Nos levantamos para o reino da vida. Então o Senhor colocou ali as duas árvores, né? Para que o homem escolhesse, né? Viver ou morrer. Mas antecipadamente ele alertou a Eva e Adão. Ele disse: não comereis desta árvore, né? Se comereis, certamente morrerás, né? Então é aí que a gente entende que o nome dessa árvore se chama árvore da morte, não do conhecimento do bem e do mal. Então o homem, ele preferiu, e os frutos deram ao mesmo tempo, tá? Porque não foi o fruto primeiro um deu, né, da árvore da morte, e depois o da árvore da vida. Não deram ao mesmo tempo para que o homem pudesse escolher. Como você percebe isso? Porque quando o homem comeu, né, da árvore da morte, a mulher e o homem, que foi que o Senhor fez, né? Automaticamente ele retirou de imediato a árvore da vida e colocou ao redor dela, né, essa espada que anda, ela anda de dia e de noite, para tomar conta, entende? Para que nem os príncipes do inferno, né? E para que também Adão e Eva não viessem a comê-los e vivessem para sempre. Então,